Há 3.300 anos atrás, Israel vencia a maior potência econômica, bélica do mundo, o Egito. O Egito perde a sua hegemonia para um povo que recentemente era escravo. Também acontece um dos maiores milagres da história bíblica, que é a abertura do mar de juncos, do mar vermelho, o Yam Suf. Né? Miriam canta com o povo de Israel. Né? Acontece também mais um grande milagre. O maná é enviado ao povo de Israel, completando uma sequência de milagres nunca antes vistos e seguindo com uma operação gigantesca que era a retirada do povo de Israel no Egito e o envio desse povo, a condução desta nação que passava tranquilamente de 2 milhões de pessoas para a terra prometida, a terra de Canaã. Hoje existe uma polêmica no mundo em relação ao território de Israel. Muitos afirmam que os palestinos estavam lá primeiro. Outros afirmam que Israel não tem legitimidade para ocupar as terras que ocupa, mas a história bíblica milenar, os códigos sagrados nos provam algo completamente diferente disso. Os milagres foram acontecendo e a primeira guerra vencida fora do Egito contra o rei Amaleque, que representa aí um dos maiores inimigos do povo de Israel na sua nova jornada, na sua nova história, após deixarem a escravidão do Egito. E é sobre isso que nós vamos falar com você neste bate-papo a respeito da história do povo judeu. Todas as semanas, especificamente às sextas, nós trazemos um episódio baseado na leitura pública da Torá, a leitura semanal da Parashá, e a cada semana nós estudamos uma parte da história do povo de Israel, da história do povo judeu. Essa semana nós estamos estudando a Parashá Beshalach, né? Que destrincha essa saída triunfal dos israelitas do Egito. E mais uma vez comigo aqui, Shemuel Zakai. É uma história grandiosa, uma história que, para nós judeus, não tem fim. Todos os anos nós estamos estudando um aspecto desta jornada tão grandiosa e que nos trouxe até aqui, até os dias de hoje. E como nós estamos falando nos últimos tempos, nesses tempos de guerra, e que parecem se repetir, o que nós vimos há 3.300 anos atrás, parece que estamos vendo hoje novamente, com outros inimigos, em outros lugares, mas a história parece se repetir. Exatamente. Shimon, essa Parashá Beshalach, ela finaliza a audiência, né, pública que Moshe teve com a corte do faraó para libertar os hebreus da terra do Egito. Agora, essa saída, né, ela marca importantes acontecimentos. Dentre esses acontecimentos, nós estamos vivendo, né, o que foi da primeira redenção. Esse novo mês do calendário hebraico é marcado pelo Shabat Shiro, que é o cântico. Esse é o primeiro cântico da redenção que os hebreus cantarão ao estar do outro lado do mar com a morte de todos os egípcios que os perseguiram, né? A afirmação de que Moshe diz: esses que vocês veem hoje nunca mais voltarão a vê-los. Então isso acontece provocando uma espontaneidade nos hebreus de promoverem um cântico de gratidão, um cântico de redenção, e isso é marcado dentro do calendário como Shabat Shiro, né? Por quê? Porque isso define a primeira escala da redenção que Deus também fará aos hebreus, tendo-nos espalhados por entre as nações. Então, essa redenção, ela também encontra resistência
como o Shimon está descrevendo aqui, a resistência das nações. Primeiro, sobre a remoção do cativeiro, que significa o retorno dos judeus com a criação do Estado de Israel. As nações, não só as nações muçulmanas, mas muitas outras nações contestam exatamente a existência do Estado de Israel, tirando a sua legitimidade histórica, né? Negando, não tirando, mas negando a sua legitimidade histórica e a sua contribuição para a região do Oriente Médio e principalmente para a contribuição global que Israel e os seus judeus fizeram durante todo o período em que estivemos espalhados por entre as nações. Então, essa redenção que estudamos desta porção, ela marca mesmo um ponto de conflito, ou um conflito de interesses que existe entre essas nações e Deus, sobre o retorno do restante dos judeus e Jerusalém. Jerusalém que se torna um importante objeto de disputa, aí sim, entre Deus e os povos, ou seja, entre Deus e Gog e Magog, os 70 povos. É uma porção de estudos que nos remete muito à questão da escravidão. Quando nós deixamos a escravidão de lado, primeiro é necessário uma conscientização e entender qual é a escravidão a qual você está preso. Que tipo de escravidão é essa? O que te escraviza nos dias de hoje? Nos tempos do povo hebreu, no Egito, nos tempos de Faraó, o grande problema do povo de Israel foi a mudança de governo e a falta do reconhecimento da importância de José, um grande líder que salvou a vida dos egípcios, a vida de uma porção de outras nações e transformou o Egito, ou consolidou o Egito, como a mais importante nação, o mais importante povo, o mais importante lugar naquele tempo e naquela época. O tempo passou, os israelitas entraram em uma certa zona confortável, afinal de contas eles haviam ficado com as melhores terras, né? As terras de Goshen, os campos, as campinas, onde ali nasciam os melhores pastos regados pelo rio Nilo. Então, ali havia um certo conforto naquela nova terra, que era passageira. Era um cumprimento profético de um período de exílio, mas aquilo não duraria para sempre. Num dado momento, o povo de Israel se viu escravo. As coisas começaram a mudar naquele país, Samuel. Algumas leis começaram a ser aprovadas, alguns direitos começaram a ser retirados, né? Aquela liberdade que você tinha, aos poucos os governantes foram limitando, o acesso que você tinha também foi sendo limitado, você deixou de ser aquele cidadão com liberdade máxima e a sua liberdade começou a ser relativizada, né? Num dado momento, o povo de Israel se pegou escravo. Isso não aconteceu do dia para a noite. Quando José morreu, no outro dia, o povo era escravo. Não, o processo durou 200 e tantos anos. Exatamente. Né? Nós vamos exemplificar nos dias de hoje. Se você pega um país chamado Venezuela, fica aqui na América do Sul, faz fronteira com o Brasil. Está no norte do Brasil. A Venezuela chegou a ser o país mais importante da América do Sul. O seu PIB, por incrível que pareça, era maior que o seu PIB per capita, né? A distribuição de renda era maior que a distribuição de renda dos americanos. Era o maior PIB da América Latina. Era um dos países mais ricos do mundo. Aí você pergunta, mas quando isso? Há 20 e tantos anos atrás. Né? Mas ela começou a entrar em declínio com as mudanças políticas, com as mudanças nas suas lideranças. E isso foi um tempo de 20 anos, um pouquinho mais, em que
a Venezuela deixa de ser um país de primeiro mundo e passa a ser um país abaixo da linha da pobreza, mas com muitas riquezas em seu território. A Venezuela não foi saqueada, ela não foi sequestrada por potências estrangeiras. Ela implodiu internamente. E aquele povo que era próspero, todos os venezuelanos tinham acesso às melhores estruturas educacionais. Era um povo bilíngue, trilíngue, com alto nível cultural e intelectual. 20 anos depois, é uma grande favela. Com todo respeito, né, às pessoas que vivem nessas condições, mas é um país que saiu do luxo para o lixo, onde os seus habitantes não têm o que comer. Não aconteceu do dia para a noite. Então, quando o povo de Israel foi para o Egito, eram 70, Shemuel, eram 70 pessoas, 70 príncipes e princesas que chegaram no Egito como uma aristocracia, sentando nos melhores lugares, né, ocupando os melhores espaços, e 210 anos depois, eles estavam na posição de escravo, onde por último o faraó retirava a palha, a água, e exigia que eles produzissem a mesma quantidade de tijolos. Aí careceu da manifestação divina, porque aí só Deus poderia resolver aquela situação. E nesse estudo especial, né, desta Parashá Bechalar, nós vemos o triunfo do povo de Israel, mas o triunfo do povo de Israel sendo guiado por Deus e não por ele mesmo, porque por ele mesmo, veja, nesse momento que Moshe é chamado para salvar o povo, para ser um Messias daquele povo, aquele povo já tinha a sua identidade comprometida. Já não acreditavam mais no cumprimento da profecia de que um dia eles seriam livres e seriam redimidos. Uns ridicularizavam os outros. Aqueles que já não criam mais, eles riam daqueles que ainda ousavam ter uma esperança, de dizer, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Um dia nós seremos libertos desta escravidão, do jugo desse faraó. E os céticos, que se tornaram maioria, rejeitavam esta esperança de libertação. Então, quando chegou nesse ponto onde a sociedade já estava em total descrença desse cumprimento, porque não via o fim, a maldade ela só aumentava, né? Então, careceu uma manifestação divina para libertar esse povo, e aí o resultado disso tudo nós estamos estudando nesse momento. Com mão forte, Deus derruba a maior nação, a nação mais poderosa do mundo, em detrimento da libertação daquele povo. Um povo que carecia dessa ajuda, inclusive física e espiritual, de arrancá-los das garras do seu algoz, né, do seu feitor, do seu malfeitor, do malvado faraó, e somente através de muita força, Shemuel, de muita força sobrenatural, é que o povo foi abrindo os olhos e entendendo, ora, esse não é mais o meu lugar. Mas olha o tamanho da energia que precisou ser movimentada para que aquele povo começasse a compreender que eles não eram escravos, que aquele não era o seu lugar. E mesmo depois da manifestação divina derrubar o faraó, tirar o povo de lá, né, afogar o exército egípcio, abrir o mar, cair pão do céu, né, derrotar os inimigos, brotar água no meio do deserto, ainda assim custou para esse povo entender o seu verdadeiro papel no mundo, que era de ser cabeça e não mais a cauda, né, ademoestada por um povo estrangeiro. Os efeitos da escravidão, ele funcionou a partir do momento em que o povo,
em posse das ferramentas, né, das condições de obter a sua liberdade, eles resistiam a isso. Ou seja, não tinham mais a ideia sobre a exata construção de um país. Então, o controle social, a forma como foram subjugados, aconteceu gradativamente. Foram caçando-se os direitos, caçando as liberdades, e de repente eles se encontraram como escravos. Então, para cada geração que nascia, isso ia se normatizando cada vez mais, a ponto que a dominação total e subjugá-los ao serviço forçado e definir os decretos dos que viviam e dos que morriam, prontos. Então eles já eram os escravos, e daqui, dentro de pouco tempo, já não havia mais uma luta pela sua liberdade. E aí a forma como são subjugados, né? Normalmente uma demonstração de poder que é feita sobre uma minoria, mas que serve para controlar a massa. Né? Então, se você prender 1.115 pessoas por se manifestarem contrariamente à sua opinião, você faz uma demonstração a uma população de milhões de pessoas. De 200 milhões. De 200 milhões. Aí os protestos vão diminuindo. Aquele que dava uma opinião mais direta, mais pesada, concisa, né? Ele vai pisando no acelerador porque ele pensa assim, puxa, será que o meu destino pode se tornar o mesmo daquelas pessoas que foram sequestradas e levadas para um cativeiro? Aumenta-se os riscos, né? Então você começa a aprender as autoridades, as personalidades, os anciãos ali, eles representam, porque em muitas das falas de Moshe, as transmissões da orientação que Deus dá ao povo, quais são os meios que Moshe usa? Eles usam da seguinte forma: fale aos anciãos. Então os anciãos, eles tinham que retransmitir a massa, a população. Então quando você caça os direitos de uma amostra, você pega uma amostra, né, da população, e depois você começa a caçar as personalidades. Pega as personalidades, jornalistas, políticos, artistas, atletas, e pronto. Você tem nessas pessoas que sentiam-se na liberdade de manifestar a sua expressão, o seu pensamento, pronto. Você caçou toda a classe daquele ali. É uma jogada. A classe de políticos, a classe de jornalista, a classe de artistas, de atletas, entendeu? E aí você prende 1.115 pessoas, pronto. Todos os milhões daquela população sabe que estão sob controle de uma minoria meio armada. Né? Poderosa. Do Estado, e poderosa. Porque o faraó, por muitas vezes no Egito, temeu uma rebelião do povo hebreu, que era muito numerosa. Saíram do Egito 400 mil homens. Esses 400 mil homens eram contados da idade de 20 anos para cima, né, com idade de servir o exército, né, e de prestar serviço no templo. Então, estima-se que existiam mais de 2 milhões de hebreus dentro do Egito. 2 milhões dentro de uma nação é muita gente. É muita gente, porém, o recado estava dado. O faraó, naquele tempo, andou prendendo alguns como amostra, né? Fez pactos com outros para manter aquele povo na linha. Por exemplo, os capatazes, aqueles que chicoteavam o povo, dizem os sábios que eram hebreus selecionados entre o povo para poder manter o povo na linha, né? Então, parece que eram os levitas, né? Exatamente. Como era do próprio povo, olha, veja bem, né? Sempre ia existir uma conversa, ia existir uma tentativa de compreensão do outro lado, né? E do lado de cá, olha, não force, senão vai ficar
piora a situação e aquela coisa toda, né? Nós tivemos um fogo amigo que nós achávamos que era amigo aí em Sucupira, para não dizer outro nome. Todo o povo achava que eram amigos, heróis. Né? E eles foram feitores, eles pegaram uma frota de veículos, né, apropriados para transportar multidões e chamaram esse povo, venham aqui, e sequestraram eles e levaram direto para o cativeiro do faraó, né? Algo semelhante acontece nos dias de hoje. Veja bem, né? Isso foi há 3.300 anos e hoje melancias, acontece... né? As melancias falantes, né? Bom, seguindo aqui a nossa jornada. Então, essas aplicações, elas não acontecem todas num decretaço de um determinado líder político, religioso, seja lá quem for. Eles vão tomando espaço. Então, o espaço que era teu, a alguns centímetros, hoje é tomado por essa nova força. Aí você olha, não, mas foi alguns centímetros, algumas coisas, eles não serão capazes de avançar. Não, eles não terão essa petulância, eles não terão essa coragem. Mas aí daqui um mês, uma nova lei, uma nova ordem, uma nova proibição, e eles vão avançando, e eles vão avançando, e eles vão avançando, e quando passam-se as gerações, as gerações futuras e presentes, elas já nascem sob aquelas condições de escravos. As gerações atuais na Venezuela não conhecem outra realidade. Não conhecem uma Venezuela rica. Elas podem ouvir os seus avós contarem, avós e pais. Mas as novas gerações, elas já não viram a Venezuela próspera, uma Venezuela com todas as chances e condições para aquele lugar ser um dos melhores lugares da face da terra. Não. A realidade é a necessidade, a falta, o que poderia ser e não é. E como que a pessoa sabe que já é um escravo? Né? Quando ela já sabe assim, isso, né? Eu já sou escravo de um sistema. Né? Esse exemplo da Venezuela. Né? Então, uma economia, uma localização privilegiada, muita riqueza, muitas riquezas naturais. E aí, de repente, uma população criativa, produtiva, e eles se tornam dependentes do Estado. Porque aí você tem os bens subsidiados pelo Estado. Tudo, né? Tudo passa tem a depender do Estado. Você tem bolsa social. Aí você tem bolsa escola, bolsa gás, você tem bolsa família. Aí o combustível é muito barato. Você deu um bom exemplo, Samuel, porque a pergunta foi muito boa, né? Como que você sabe se você é um escravo ou não? Nesse caso da Venezuela, fazendo essa análise, porque nós poderíamos dizer, olha, você vai ter as referências. Como que os outros países vivem? Como os cidadãos do Brasil, dos Estados Unidos vivem? O que eles têm? Só que, por outro lado, geralmente, esses lugares onde há um líder mau, ele bloqueia qualquer tipo de informação. Então, você só recebe a informação que ele quer que você receba. Então, já não dá mais para você ter outros parâmetros, né, de comparação. Né? Como que vivem os países vizinhos aqui do meu? Né? Eles são democracias, são países com liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade geográfica de ir e vir. Como são, né? Como vivem? Mas se ali as informações são retidas pelo governo, filtradas, então essas pessoas já não terão essa forma, né? Essa janela para olhar para o lado de fora. Então, aí sim, essa análise, né? Quem é que está provendo o que você tem na sua casa, o que você come, o que você sabe? Existe esse parâmetro muito importante. De onde vem a sua subsistência? Se ela está vindo do governo, você já está vivendo uma escravidão. Acho que
É uma máxima muito importante entender isso. Se você depende de algo governamental para viver, para ter um conforto, para ter alguma coisa, é um sinal de escravidão. De escravidão. Você se torna dependente do que o Estado te dá para comer. De manhã, de tarde e à noite. Então, você já não tem mais um plano, você não tem mais audácia sobre subir de patamar. Então, quando você vê a oportunidade de construir alguma coisa, né, você tem uma memória seletiva. Qual é a memória seletiva? Não tem sepultura no Egito para morrermos aqui? Lá nós tínhamos as panelas de alho, de pepino, de melancia e o alho poró. Então a mente seletiva ela é sempre capturada pela boca, pelo comer, né? Que é algo mais básico, né? Eu vi um atendimento aqui de alguém que, acho que virou meme agora na internet, de alguém que reclamava sobre o corte da Bolsa Família da esposa. E aí a pessoa estava fazendo a verificação e falou, olha, o senhor passou a trabalhar, então a renda aumentou e o Estado cortou então o Bolsa Família porque o senhor já saiu da linha de pobreza. Aí ele fala assim, não, então eu vou sair do emprego. Para garantir lá. Eu vou sair do emprego para voltar no programa da Bolsa Família. Então, isso é uma escravidão. Né? A pessoa é incapaz de lutar pelo seu próprio sustento, ela é incapaz de lutar pelo seu próprio desenvolvimento, por uma faculdade, por uma formação, por montar o seu próprio negócio, né? De ser um empreendedor. Então ela chega nas oportunidades, ela diz assim, não, os muros são altos. Os portões são de ferro. Aqui tem gigantes, nós seremos devorados. Porque aqui a terra consome os seus moradores. Não tem mais a coragem, né? Inclusive, Shemuel, de escravo. Porque existe aquela síndrome, né, de Estocolmo, que é quando o sequestrado ele passa a desenvolver um certo afeto pelo sequestrador. É verdade. Pelo algoz, pelo malfeitor. E a partir de um certo momento, as pessoas vão esquecendo mesmo como era bom a liberdade, porque você só conhece a liberdade de acordo com aquilo que você tem como liberdade, o acesso que você tem às coisas. Senão, você não faz ideia, né? Então, a geração atual ela pode reclamar, mas as próximas 3, 4, elas não saberão a grande realidade. Então, elas serão apaixonadas pelos provedores. Né? É quase que como uma obrigação no caso, nós estamos fazendo comparativos com estados, né? Estados decadentes que escravizam seus forças povos. Forças opressoras, né? É quase que aquele povo reconheça aquilo como a sua única realidade e a melhor realidade possível, né? Ora, nós éramos escravos no Egito, recebíamos chibatadas, o faraó tirou o fornecimento de palha, né? Não tínhamos acesso a muitas outras facilidades, mas lá nós tínhamos a panela de carne, nós tínhamos o alho poró, nós tínhamos a água, nós tínhamos um teto para não chover em cima de nossas cabeças. Até a palha nós tínhamos. Até a palha nós tínhamos. Tudo bem, ele não fornecia mais, mas nós facilmente íamos ali e colhíamos a palha. Você consegue moldar aquela realidade para te manter numa zona de segurança. E isso acontece nos dias de hoje, nos aspectos políticos, profissionais, né? Muitas pessoas às vezes se prendem a um determinado patrão, a uma determinada empresa, onde só enxergam nela uma solução para os seus problemas do dia a dia, ou uma provisão, né? Olha, eu só consigo tirar a minha provisão desse lugar. Se eu sair daqui, a minha vida acabou. E não, existe um mundo inteiro, né, à sua disposição para você construir uma nova realidade, e até melhor do que essa que você está vivendo aí. Um relacionamento. Existem pessoas
presas a determinados tipos de relacionamentos tóxicos, onde ela não vê a possibilidade de ser amada fora daquele relacionamento, longe daquele faraó. Não, sem ele eu não sou ninguém. Ele já tirou tanto da sua própria personalidade, ele já pisou tanto em quem você é, que agora você não é mais ninguém sem ele ao seu lado. E é assim que um escravo que está adormecido se sente. Nós não somos nada sem o faraó. Exato. Eu vi uma outra pessoa, ela recebeu uma oportunidade de trabalho, né, de se desenvolver numa grande empresa. Aí ele falou, então me dê a tua carteira de trabalho. Uhum. Aí falou, não. Se você me registrar, eu saio do programa da... Eu saio do seguro-desemprego. Eu saio do seguro-desemprego. É. Eu vou perder o meu pacote de bolsa que o Estado me dá. Então, ela prefere manter ali naquele... Né? Ou seja, a pessoa já entrou no... Ela é escrava, essa já é escrava. Ela não está lutando pela liberdade. Porque o medo do faraó era de que, de alguma forma, alguém de fora indicasse uma visão de liberdade e fossem unidas a aqueles que foram subjugados, que foram escravizados, né? Então, Moshe, ele foi a personalidade política que, aos olhos dos hebreus, foi caçado. Ele foi exilado em Midian por 40 anos. Uhum. Ele ficou exilado em Midian por 40 anos, até que ele voltasse depois da morte do faraó, né? Então esse era um sistema, foi o sistema mais avançado de escravidão de que os hebreus subsistiram. Ou seja, a missão de Moshe não era a simples retirada dos hebreus da terra do Egito, como está acontecendo nessa porção, né? Com a travessia do mar, com a morte dos seus opositores. A principal missão de Moshe era tirar a mentalidade de escravo de um povo. Era libertar as mentes. Por mais 40 anos. Era a liberdade das mentes das pessoas. Essa é a mais difícil. Tanto é que Deus fez tudo o que fez com grandes sinais maravilhosos, né? Uma das pragas, ele colocou a escuridão completa, onde você poderia sentir, tocar a escuridão, né? Os gafanhotos, as rãs, os piolhos, chagas, as saraivas caindo do céu, né? E por último, os primogênitos egípcios morreram. Então, grandes coisas foram acontecendo gradualmente. O povo sai, o faraó é afogado no mar, né? E o seu exército também. Toda a força, todo o sistema foi subjugado. Exatamente. E mesmo assim, na primeira oportunidade do povo fazer uma escolha, ele faz a escolha de escravo. Porque sempre a de escravo. A liberação da mente, ela é muito mais difícil de acontecer. Precisou mais 40 anos. Aí nós estamos adiantando aqui a história do povo hebreu, mas precisou mais 40 anos para o povo hebreu libertar as suas mentes escravas e então poder entrar na terra prometida de Canaã, né? Precisou a terra de uma de Israel. Outra geração. Precisou de uma outra geração, porque aquela não foi capaz de entender como era a vida além dos muros do Egito. Que era a liberdade, né? A liberdade não era boa. A liberdade não era boa. Não. Então, eles morreram escravos. Eles morreram escravos sem o opressor, sem um governo impondo. Eles morreram como escravos. Escravos de si mesmo. Escravo de si mesmo. Morreu com medo, com temor. De quem? Do faraó? Não, o faraó já havia morrido. O faraó já havia passado. O Egito já não era mais a maior potência daquele tempo. Já não representava mais ameaça alguma. Mas ele morreu com medo de quem? Com medo dele mesmo. Eu tenho medo de quem eu posso ser, de quem eu posso me tornar. Esse é o maior medo. E esse é o medo que aprisiona as nações gigantes. O que são, né, alguns políticos mediante
a 200 milhões de brasileiros. Nós vimos algo assim, um despertar, um vislumbre de um despertar do povo brasileiro há alguns dias atrás, ainda já no ano de 2025, né, na ocasião da gravação desse programa, algumas semanas atrás, onde o governo colocaria novas normas de vigilância sobre a movimentação financeira de uma determinada classe de brasileiros, que são aqueles empreendedores que ganham até 5 mil reais por mês. Essa classe, por algum motivo, a Receita Federal ela não visualizava as movimentações dessas pessoas. E o governo cismou. Ia colocar, né, uma norma para que essa Receita passasse, então, a averiguar as movimentações dessa classe de brasileiros. Mas por quê? Para melhorar a vida desses brasileiros? Não. Para poder, no futuro, taxá-los, para poder pegar mais dinheiro. Por quê? Esses brasileiros movimentam mais de 5 mil reais, né? Pelos seus negócios, pela forma com que trabalham, passam dinheiro que geralmente não é lucro. É uma mera movimentação para que ele possa fazer um negócio. Eu peguei um carro por aplicativo e na volta era um jovem, ele falou assim, vou parar às 10 horas porque amanhã eu entro cedo na empresa. Ou seja, o trabalho do aplicativo é um complemento. É um complemento que não estava na mira da fiscalização do Estado para taxar. Exatamente. E passaria a estar. Né? Nenhum governo, nenhuma instituição passaria a fiscalizar algo que ele não pretendesse fazer outra coisa depois. Não faz nenhum sentido. Não. Vou fiscalizar o quanto você movimenta, mas é só para ver mesmo. Não vamos fazer absolutamente nada. Não. Já estava ali nos planos, porque as coisas são aos poucos, meu povo, meus irmãos. Então, primeiro, fariam essa fiscalização mais acirrada para ver realmente as movimentações dessa classe da população, que é bastante, quase 70%, né? É muita gente que movimenta dessa maneira. Sim. Né? Primeiro, vamos descobrir quanto dinheiro está debaixo, né, das pedras. Quanto dinheiro está ficando escondido. Depois nós vamos estimar aí um valor para aumentarmos a arrecadação. Por quê? As mesmas lideranças que propunham essa fiscalização para depois vir a cobrar mais impostos é a mesma que diz o seguinte: olha, a solução para a crise financeira do nosso país não é cortar os gastos governamentais, mas é aumentar a arrecadação. E como que se aumenta uma arrecadação? É buscando cada centavo que o povo tem, porque um governo, ele não gera riqueza. Quem gera riqueza, gera dinheiro, é o povo que trabalha. Os empresários, né? O povo trabalhador. As grandes empresas e o microempresário. Esses geram riqueza. O governo só gasta o dinheiro. E muito mal gasto, com grande incompetência. E aqui nós não estamos trazendo as bandeiras de A ou B. Estamos falando de governos que nunca são eficientes. Sempre apresentam grandes problemas, grandes déficits nas suas administrações. E o Brasil vive exatamente isso. É um governo de incompetência. Mas o brasileiro já está tão acostumado, Samuel, com a alta disso ou daquilo, que às vezes reage. Hoje eu vejo muita gente, a reclamação desse mês é o preço do café e o preço do azeite de oliva, dentre outras coisas. Agora, no mês de fevereiro, na ocasião da gravação, é para subir 20% a carne e mais outros produtos. E o combustível. E o combustível também, né? Mas o brasileiro vai para a rua, o brasileiro vai deixar de consumir a carne ou o combustível? Parte sim, porque realmente não tem o dinheiro.
Mas parte, vai manobrar aqui e ali, se aperta lá e cai e consegue fazer. Acontece o seguinte, que é só mais uma ação de um governo que pretende escravizar o seu povo e acostumar o povo a ter pouco. Você vai se acostumando a comer menos. Inclusive, a mídia estatal, né? A mídia estatal, quando a gente diz mídia estatal, é toda aquela mídia financiada com verba governamental. Para eles não falta dinheiro. O maior cliente é o Estado. O maior cliente é o Estado, né? Então, se eu vou anunciar lá, iniciativa privada custa X. Se é o governo, é 10X. É assim que funciona toda a mídia. Toda ela. Independente de onde ela esteja. Seja numa cidade de 5 mil habitantes ou num grande centro de 2 milhões de habitantes. Toda a mídia para o governo custa 10X a mais do que para a iniciativa privada. Bom, a mídia já ensina o povo a se virar com os restos da feira. Qual é o melhor horário para se comprar na feira? É a hora da xepa, né? Dos produtos finais, aquilo que restou. É o fim da feira, né? Como se virar sem carne, como se virar sem o leite, como se virar sem utilizar o seu carro. Vão se adaptando. E vai se adaptando à escravidão, porque o faraó, ora ele mandava tirar a palha. Não, agora vamos tirar a palha, agora vamos diminuir esse e aquele. Agora vamos aumentar 1 hora a mais de trabalho. E isso vai sendo imposto sobre a sociedade e ela não percebe. Quando nós nos dermos por insatisfeitos, é tarde demais. De repente você já não tem nem o direito de reclamar. E nós estamos vivendo isso. O direito à crítica hoje é taxada de uma forma pejorativa como fake news. Qualquer reclamação que você ouse fazer na internet, aqueles aliados à força governante do momento vão taxá-lo de fake news. Você reclamar que o arroz está caro, fake news. Você está criticando a democracia, você é um perseguidor da democracia, inimigo da democracia. Como a jornalista da Globo News, ela falou, né? Que você contrariar as medidas do Estado é crime. É crime. É crime. Então tá aí, você já tem uma das liberdades caçadas, que é o da opinião. Né? A opinião ela vai sendo, né, criminalizada em todas as outras. Exatamente. Então, pessoal, o Holocausto, os campos de concentração, que eram os guetos não foi uma criação do antissemitismo alemão. Os guetos foi uma solução que muitos países da Europa usaram para se livrarem dos seus judeus, se apropriarem das suas casas, das suas fazendas, dos seus sítios, das suas mansões e colocarem num habitat comum, o que chama-se de gueto, onde você tem o total controle sobre o comportamento dos judeus que vivem ali. Então, os campos de concentração, os campos de extermínio, tudo isso também foi gradativo, porque a população judaica ela foi resistindo exatamente por uma aplicação gradativa de uma caçada às liberdades e uma perseguição a uma raça. Shemuel, primeiro começou a demonização dos judeus nas rádios, nos jornais, a falar mal. A taxá-los de inimigos, né, de avarentos, né, dos responsáveis pela crise econômica que estava acontecendo lá na época. Então começa aquela demonização da oposição. Então, se você não gosta de alguém, você vai na mídia e demoniza aquela pessoa 24 horas por dia. Esse é o início da lavagem cerebral, de criminalizar as opiniões contrárias. O Holocausto começou assim. Os judeus começaram a ser criminalizados todos os dias nos meios de comunicação. E foi normatizando. Foi ficando normal.
Até que a população se convenceu de que realmente o problema da Alemanha eram os judeus, né? Então isso foi sendo gradativo ao ponto que, num determinado momento, aprovaram-se as leis de Nuremberg, muito semelhantes às leis da Inquisição, onde os judeus já não tinham mais direitos de cidadãos alemães. Eles não poderiam ser empresários, ser professores, nem estudar nas universidades. Ser empregados. É. Eles não poderiam, as suas lojas tinham que ser, seu comércio tinham que ser identificados. Eles não podiam andar pelas calçadas e frequentarem as praças públicas. Exatamente. Então os judeus eles tinham que serem identificados com selos, com braçadeiras, com estrelinhas, né? E estes não podiam andar, conversar ou ter qualquer tipo de manifesto público. Nada. Zero. Inclusive os judeus artistas. Políticos. Eles foram sendo caçados um a um. Um a um dos seus cargos, as suas posições. Os judeus também eram donos de grandes bancos. Muitos foram removidos. Muitos judeus eram sócios de alemães. Então, o alemão ficou com a propriedade do banco e o judeu, alguns muito ricos, tinham a oportunidade de ir embora. Né? O governo oferecia a eles a chance de se exilar fora do país. Mas, veja, não aconteceu num dia os judeus estavam sendo demonizados e no outro as leis de Nuremberg foram aprovadas. Isso demorou alguns anos para acontecer. Todo o processo levou quase 30 anos, né? Desde a ascensão de Hitler, quando jovem, o partido nazista vai se formando, eles vão tomando o poder, eles vão chegando ao poder, chegam ao poder, e aí, né, 10 anos, foi em 1933. 33 ele chega ao poder. Ele chega ao poder, e em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Né? Foram quase 10 anos ali de ascensão de um poder, e nesse processo a demonização do povo judeu já havia começado antes. Ela emplacou em 1937 com a Noite dos Cristais Quebrados. Exatamente. Né? Ali, o governo conseguiu ver a participação popular sobre o que fazer dos judeus. Isso. Ou seja, se tivesse ali um plebiscito, o que faremos com os judeus? Eles já tinham aprovação para fazer o que quiserem. Tanto é que fizeram, né? Fizeram. Então chegou ao ponto que o judeu já não era mais um cidadão alemão, né? Mas no final já não era nem mais gente. Era sub-humano, onde a solução final foi facilmente implantada, aplicável. Porque você não poderia aplicar a solução final num cidadão, num ser humano. Mas quando você vai desclassificando essas pessoas, né, ao ponto de não reconhecê-las mais como seres humanos, aí você facilmente consegue aplicar tal solução. Em muitos países, né, que foram conquistados, né, invadidos pela Alemanha, eles tinham de comum acordo sobre o que fazer com os judeus. Sim. Né? Então, os judeus franceses eram tão indesejados quanto os judeus alemãos. Os judeus poloneses, ucranianos, os húngaros, né? Tudo e assim sucessivamente. Foram deportados com facilidades. Então, poucos dos países da Europa resistiu sobre o que fazer dos seus judeus. A deportação acontecia de forma muito espontânea, né? E era uma cooperação, mesmo quando o país estava sendo objeto de invasão dos aliados alemães. Então, aí é a outra parte, quando a sociedade também aceita, né? Toda a sociedade ela aceita ela aceita o novo normal. O novo normal. O novo normal. Porque os alemães eles tinham votados nesse mesmo período contra a lei da eutanásia, né, que mataria a primeira que mataria animais,
e depois a outra que pouparia a vida de pessoas que o Estado alemão na época não consideravam úteis, que eram pessoas deficientes físicas, deficiências mentais e outros tipos de deficiências. Essas pessoas elas poderiam ser levadas ao campo de concentração, à eutanásia, de que a população alemã reagiu contra essa medida do governo, como a do PIX ser taxado. Houve uma reação, né? E aí sim, não mexa nisso. Mas a outra sobre se os judeus são aceitáveis ou não, não houve uma reação popular, normatizou. Né? Não houve, nós vimos então uma classe de pessoas, você falou mil. Quantas pessoas foram presas aí? 1.115. 1.115 pessoas foram presas e não houve reação alguma da nação brasileira. Ou de parte dela, uma reação significativa, né? Houve sim reações por uma fração, mas uma reação para impedir né, que isso acontecesse, não houve. Hoje estuda-se aí um projeto de anistia, mas com muito custo. Né? De repente termina esse governo responsável por isso e esses 1.115 prisioneiros sequestrados. Está dando um número, vamos ver se ele bate, né? Ainda estejam lá presos. Bom, então, acontecimentos de 3.300 anos atrás, eles nos servem como um alerta geral de que nós temos que estar atentos a todo momento sobre o que está acontecendo, aonde nós vivemos, nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas cidades, estados, no nosso país, o que os governantes estão fazendo. Para que rumo o nosso governo está nos guiando? Ora, você hoje, se você está no Brasil, você conhece a liberdade. Você conhece a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade econômica. Você sabe como as coisas são. Você sabe como tornar esse país um país melhor, selecionando governantes melhores. Governantes que se preocupem mais com a geração de emprego do que com questões ideológicas, questões de costumes, de progressismo cultural. Ora, nós estamos vendo que isso não é um bom negócio para uma nação. Você sabe você já teve o gostinho de ter um bom carro. Você já teve o gostinho de ter a sua mesa farta. Se isso mudou, é porque nós estamos enfrentando um problema e não é normal. Não é normal nós entrarmos numa decadência econômica. Não é normal. Não é normal você não comprar mais leite na sua casa porque está caro. Não comprar mais carne na sua casa porque está caro. Não, isso faz parte de um processo de escravização de uma nação. E isso vai acontecendo no nosso dia a dia. Onde a gente não percebe, nós percebemos quando há um burburinho, quando uma pessoa mais revoltada faz um pronunciamento mais acalorado, mas como um povo nós não temos grandes reações. 1.430 a 1.555. O número de pessoas presas no ato. Então não é 1.115, né? É 1.400 a 1.500 pessoas que foram sequestradas como terroristas e levadas para um cativeiro. Estão lá. Não vamos entrar nos pormenores disso porque, veja só, nós hoje temos que pisar em ovos. Isso também não é normal. Pisar em ovos sobre o que nós estamos falando aqui para vocês. Temos que tomar o maior cuidado, usar as palavras, dosar, porque a liberdade de expressão, ela hoje está relativizada. Não basta mais a regulamentação que já existe na Constituição brasileira. Ela agora está sujeita à opinião política de determinados agentes governamentais.
Não é só a Constituição que pauta o que nós podemos ou não falar. Porque o que é crime ou não já está previsto na Constituição do nosso país, que já tem quase 40 anos. 35 anos. Ora, aí, agora nós temos agentes que, além da Constituição, eles também pautam o que você pode ou não falar, relativizando os seus direitos. Ora, se o seu direito fere a minha opinião política, não é mais um direito seu. Você não tem esse direito. Então, algumas pessoas, por incrível que pareça, acham isso maravilhoso. Tem que ser assim mesmo, porque afinal de contas eu voto neles. Então, tá certo. Se você tiver que ser preso pelo que você fala aí no seu canal, que você seja preso mesmo. Nós vimos ali um soldado norte-coreano que foram dos que foram capturados, e está sendo relatado pelos ucranianos o comportamento de alguns deles, que eles cometem suicídio quando estão próximos de serem capturados, e alguns eles chamam e gritam o nome do ditador. Venha me salvar. Kim Jong-un! A última palavra antes de se matarem. Então, é um deus, escravos. Né? São escravos. Né? Então, um total sequestro da consciência humana, de que a libertação de Moshe, ela não está acontecendo com a travessia do mar, em que os egípcios morrem afogados ao tentarem resgatar ou sequestrar os hebreus antes liberados. Então, com a morte desses perseguidores, ainda Moshe terá que tratá-los como uma libertação que vai acontecer ao tempo de 40 anos, ou seja, será necessário uma nova geração serem chamadas ao desafio de criarem para si um Estado com as oportunidades de um povo que tem liberdade. E os amalequitas, os egípcios, né, têm total poder sobre a consciência escrava. Aquela que não está exatamente... Está na total dependência de um programa governamental, do que ela come de manhã, à tarde, à noite, do que ela pode falar e do que ela não pode falar, e a quem que ela deve satisfação. Né? Então essa aceitação, ela está também numa transição, Shimon, de pessoas que estão fazendo retorno. Né? Nós costumamos falar sobre muitas pessoas que voltam para suas origens judaicas, mas debaixo da quipá dela existe uma mentalidade, um julgamento cristão. Exatamente. Muito Nós vemos forte. movimentos hoje. Veja só como a escravidão ela é muito... ela é dissimulada, o escravizador, né? É dissimulado, ele é discreto, porque nós vemos alguns movimentos que... mesmo dizendo que estão libertos da sua história religiosa passada, né, eles ainda mantêm aquele indivíduo preso por um fiozinho. Né? É só... os grandes grilhões, eles conseguem disfarçar, né, aquela corrente no pescoço, aquela corrente no braço, nos braços... Ela já foi tirada, aquela mordaça da boca também já foi tirada, mas eles mantêm ainda um grilhão na perna da pessoa, que ela ainda encontra-se escrava com velhas crenças que não fazem parte da sua vida. O desejo dela, sincero, é de uma liberdade total. Né? Muitas pessoas que esperam retornar ao judaísmo vestem quipá, usa quipá, o chapéuzinho judaico, talit, se vestem como ortodoxos, guardam o shabat, vivem uma vida muitas vezes mais regrada que os próprios judeus lá em Israel, Shemuel. Rígida, né? Rígida, sim. A minha alimentação, eu tenho que cuidar dela e não sei o quê. Mas existe um grilhão nela
E nesse grilhão, nessa bola, né, pesadíssima, nesse jugo pesadíssimo, está ali escrito idólatra. Porque ele ainda está sendo mantido escravo, mas com todas essas benesses agora. Ele tem todas essas benesses, ele tem toda essa roupagem que diz a ele, não, você não é um escravo, olha só como você se veste. Olha só como você fala hebraico agora. Como você reza na sinagoga, você entra na sinagoga e reza. Mas só que não permitem ele olhar para a perna dele e falar, puxa, mas eu tenho mais essa corrente aqui comigo. Não, essa corrente é que te mantém vivo. É uma tornozeleira. Essa tornozeleira é que te mantém vivo. Veja bem. Isso é que está te mantendo vivo. Né? É essa ligação que te mantém vivo. Senão você não será mais nada sem isso. E é a última fronteira para a verdadeira liberdade. Mas, de repente, essas pessoas não estão preparadas para entrar na Terra Prometida por conta dessa mentalidade de escravidão, Shimon. É a mentalidade. Não tem mais o faraó, não tem mais o bicho-papão atrás dele, mas a sua mente o mantém escravizado. Por quê? Porque ele está muito preso com aquele conceito da salvação eterna. Ele precisa de um mediador. Né? Ele precisa de um mediador. Ele precisa de um mediador. Ninguém vai a ele senão por mim. Se você não crê em mim, você já está condenado. Só de não crer, né? Já está condenado. Aquele que não crê em mim já está condenado. Então existe essa transição em que a pessoa exatamente fica enroscada nesse ponto. São os 40 anos no deserto. Ela morre falando Kim Jong-un. Exatamente. Exatamente. Ela faz o Shema e fala em nome de Kim Jong-un. Né? Então ela está presa. Aí é um conceito escravo de uma salvação alienada. Uma salvação alienada. A uma entidade. A uma entidade. Uma entidade pagã. O movimento. Então, esse movimento escravagista, que é o movimento messiânico, e muitas pessoas vão achar ruim, mas faz parte da realidade, é aquele período de 40 anos que o povo passou pelo deserto. Entendeu? Com uma mentalidade que precisava ser mudada para que ele pudesse entrar na Terra Prometida. Então, às vezes, você encontra um rabino ensinando isso e aquilo, né, desmistificando, desconstruindo. Olha, a Terra Prometida é assim, não tem isso. Não existe intermediário aqui na Terra Prometida. Em Israel não há intermediário. E a pessoa, não vou ficar por aqui mais um tempo porque eu ainda não compreendi. Eu ainda não entendi direito esse conceito. Ora, veja bem, eu vou abrir mão da minha salvação, dos muros que me protegem, do teto, dos pepinos, das cebolas e por aí vai, da garantia da panela de carne, do alho. Eu vou abrir mão disso agora? Me tiraste da escravidão para morrer, para me matar no deserto? É o movimento conhecido como o movimento messiânico que escraviza esse povo que tem boa vontade, que tem boa intenção e que tem certeza que está fazendo a caminhada mais correta possível, mas se eles olharem para trás, tem uma bola de ferro amarrada ao seu calcanhar, segurando ele ainda na idolatria. Uma tornozeleira eletrônica que esquenta no teu pé. É, uma tornozeleira, exatamente. Que lembra, né? Tornozeleira religiosa, né? Uma escravidão religiosa. Bom, gente, eu acho que esse tema é um tema muito importante, Samuel, sobre a escravidão, porque nunca é tarde para identificar o que te aprisiona. Nós falamos agora sobre uma crença religiosa, uma crença cultural, um trabalho, uma pessoa, um governo, uma opinião, uma promessa. Existem aqueles que adoram prometer, prometem publicamente para alhos e bugalhos, e existem aqueles que adoram acreditar nessas promessas, que acreditam e se apegam a elas. Então,
há de se identificar de onde vêm essas coisas. Comece a olhar para o seu redor. E se as decisões, elas não estão dependendo de você, se o teu sustento não depende do teu trabalho, se a tua opinião não depende daquilo que você pensa e dos teus valores, né? Se ir ou voltar não depende das suas decisões, você está vivendo uma escravidão. Se você sempre precisa da opinião de um terceiro, né, para viver, você está vivendo um período de escravidão. Você está debaixo de escravidão. Por quê? Você é o dono do seu destino. Se apegue em Deus e siga a sua jornada. Deus sempre foi muito claro com o povo de Israel e em vários momentos ele repete sempre uma mesma determinação. Vá, creia em mim, seja corajoso e eu entregarei o que é teu. Mas apenas vá, ou seja, tome uma atitude, uma ação. E às vezes ele traz aquela oportunidade para testar a sua mente. Como mostrar a terra ao povo era para ser 3 meses de expedição ou de viagem e durou 40 anos. Porque num momento em que ele mostrou a terra prometida, a mentalidade do povo não viu uma terra prometida, viu outra prisão. A única realidade que eles conheciam eram muros, né? Homens mais poderosos do que eles. Por que veriam algo diferente em apenas 3 meses? Trouxe uma terra para você cultivar. Tem que arar, você tem que irrigar. Ah, não. Você está me escravizando. Você tem que observar as luas. Você tem que pagar aí o pessoal, a diária. E eles falaram assim: por que nos tiraste do Egito? Você vai ter que contrair um financiamento com o banco, uma dívida, para poder comprar tratores, insumos, os defensivos agrícolas, o adubo, a semente. Vai ter que alienar essa terra aí. O quê? Eu não devo nada. Agora vou ter que assumir uma dívida. Mas veja, você vai faturar 2, 3 milhões agora. É a mente escrava. Aquele empreendedor que, se ele avançar, ele vai ganhar muito dinheiro, mas ele tem medo. Ele tem medo da dívida, ele tem medo do não, ele tem medo de ter que contratar pessoas. Meu Deus, uma causa trabalhista. Ele morre de medo e vive naquele marasmo falando assim, puxa, mas se eu ganhasse na Mega Sena eu ia ajudar muita gente. Mas por que você não ajuda muita gente aumentando o tamanho do seu negócio, da sua empresa, contratando mais pessoas, construindo mais, fazendo mais, entregando mais? É assim que você abençoa o lugar onde você vive, é assim que você expande a sua mente. Mas as crenças que limitam, que não permitem que você enxergue à sua frente, elas estão dominando quem você é. Né? Então, nós não somos aquilo que nós vemos, nós somos os nossos resultados. E se você está clamando aos céus por maiores resultados, veja, se você clama aos céus para ganhar na Mega Sena, por exemplo, que é algo muito comum entre os brasileiros. Ah, se eu ganhar, tem um aqui que anda com a gente, que todos os dias ele repete a mesma ladainha. Ah, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar muita gente. Aí todos os dias eu digo a mesma coisa. Trabalhe mais para você ajudar mais pessoas. Não fique esperando ganhar na Mega Sena. É uma mera retórica, você está se enganando. Você está massageando o seu ego, o seu eu, nesse conformismo de, não depende mais de mim, só depende de Deus fazer eu ganhar na Mega Sena. Essa é a mensagem que você diz para você todos os dias. A minha boa vontade está condicionada se eu ganhar na Mega Sena. Exatamente. A minha boa vontade com a tua causa, com a comunidade, com a minha família. Do contrário, eu tô aqui, numa zona de conforto, né? Onde a pessoa se recusa a arriscar-se. Ela vai mantendo ali uma linha, assim, ó. Alienou, ela não pode ter nenhum tipo de ela alienou, obstáculo. Shemuel,
esse comportamento é de alienar o seu destino a um milagre. Porque ganhar na Mega Sena é quase um milagre. É um milagre. Você está concorrendo com milhares de outras pessoas e para ganhar tem que estar jogando, né? Tem que apostar. Muitas vezes você nem aposta. Então é aquela esperança boba. É um milagre mesmo. É um milagre mesmo. Aquela esperança boba. Puxa, mas e se cair algum dinheiro para mim de algum lugar que eu nem sei? Isso não existe. Entendeu? Mas se aparecer alguém disposto a me ajudar, isso já apareceu milhares de vezes, oportunidades que você não pegou, que você não agarrou, porque você está esperando algo num formato miraculoso, né? Um anjo descer do céu com uma cesta, com suas asas batendo e fazendo ali uma entrega oficial da mudança que você precisa na sua vida. E às vezes ela vem de uma forma mais simples, numa forma de trabalho, Samuel, de arar a terra. Arar a terra, desbravar, enfrentar os moradores, os gigantes. Muitas vezes a sua liberdade financeira vem nesse formato, mas é assim que a vida é. A liberdade, Samuel, a liberdade de Israel, ela vinha com muito trabalho, ao ponto que aqueles homens israelitas viram: essa terra vai nos consumir vivos. Mas esse é o custo da liberdade. É muito trabalho. É muito trabalho. Eles teriam que trabalhar, eles teriam que arar. Era uma terra que precisava de cuidados. E até hoje, Israel só é próspero porque se trabalha muito lá. É um deserto, mas é um deserto que se plantar dá. Se plantar, se regar, se proteger a terra dos malfeitores, dos inimigos, dos terroristas, ela mana leite e mel, mas precisa de tudo isso. Precisa uma guerra, uma luta, soldados, canhões, fuzil na mão, tiro, morte, para que a terra produza. Quem quer, né, desenvolver-se meio aos riscos, né? Então, aí, quando é diagnosticado com uma mentalidade de escravo, ou seja, você se recusa a sair da média. Se recusa a sair da média e medo de pesquisar ou estando alienado a algum plano de salvação de que haja algum tipo de intermediário. Kim Jong-un. Kim Jong-un. E se você quer seguir essa jornada junto com a Sinagoga no Sim Brasil, venha caminhar conosco para o próximo nível da sua vida pessoal, o desenvolvimento do seu eu, o seu desenvolvimento espiritual, cultural, político, geográfico. Caminhe com a Sinagoga no Sim Brasil. Nós vamos dar as mãos e criar uma nova história, mas que só depende de você. Depende da sua decisão. Depende de você abrir a sua mente e expandir os seus horizontes. E de não ter medo. O que fazia Israel sucumbir era o medo. Era o temor do novo. E isso atrasou o povo de Israel em 40 anos. Milhares e milhares não puderam vislumbrar o que a terra tinha de melhor para oferecer. E eu espero sinceramente que você esteja entre as fileiras dos corajosos, dos que não têm medo de viver o novo. Então, fique agora com as rezas pela paz de Jerusalém, que prevê uma bênção especial. Basta você ter a coragem de se levantar e se voltar para Jerusalém, e recitar as bênçãos que abrem os portais da prosperidade para a sua vida, além do recebimento do Shabat, que acontece agora na Sinagoga no Sim Brasil. Não saia daí, continue aqui, nesse mesmo canal, acompanhando este serviço sagrado do recebimento do Shabat e as orações pela paz de Jerusalém.